Olá, queridos, aqui estamos mais uma vez, chegando até você através desse canal, com o propósito de edificar a sua vida, compartilhando a palavra de Deus. Meu nome é Paulina Gonçalves e eu sou professora de teologia, também sou escritora, para quem não me conhece, e amo a palavra de Deus, amo compartilhar as coisas que eu aprendo com a Bíblia, e meu desejo é edificar a sua vida, expandir seu conhecimento, aprofundar a sua fé e te promover sempre o desejo de conhecer Deus, se apaixonar por Deus, porque isso é maravilhoso. Eu vou pedir que você compartilhe com outras pessoas, isso é muito importante, tá bom? Para mim, para você também, para outras pessoas. Deixe seu like, ative o sininho, essas coisas nos ajudam e também expandem a obra de Deus através da nossa vida. Bom, eu escolhi um texto para compartilhar com vocês, que foi objeto da minha reflexão um tempo atrás. É Crônicas. Primeiro Crônicas é uma história de Davi. Logo assim que Davi assumiu o trono, a Bíblia diz que ele teve uma luta contra os filisteus. E o que me chamou a atenção foi porque no versículo de número 13, diz assim, do capítulo 14, pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus. E Deus disse para ele, não os ataque pela frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando você ouvir um som como de pés marchando em cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar os filisteus. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. O que me chamou a atenção foi essa expressão. Davi, mais uma vez, consultou a Deus. Por que isso me chamou a atenção? Porque nesse mesmo texto, versículos anteriores, diz que esses mesmos inimigos, está aqui no versículo número 8, quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei, mobilizaram suas tropas para capturar Davi. Porém, Davi foi informado e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram então e invadiram o vale de Refaim. Aí olha o versículo 9. Então, versículo 10, Davi então perguntou a Deus, devo sair e devo lutar contra os filisteus? E Deus disse, tu os entregarás nas minhas mãos? E Deus disse, sim, vá, eu certamente entregarei os soldados, os filisteus, nas suas mãos. Davi foi e venceu. Então, o que me chamou a atenção? Não era o mesmo inimigo voltando uma outra vez. E Davi, que tinha feito a primeira oração, faz outra oração, perguntando para Deus a mesma coisa. Eu devo ir? Por que isso me chamou a atenção? Eu aprendi aqui algumas verdades, vou compartilhar duas. Primeiro, a gente precisa orar para saber se é da vontade de Deus que a gente entre em determinadas batalhas. Olha que Davi pergunta para Deus 2 vezes. Os filisteus vêm contra ele. Ele diz, Senhor, é para eu ir? É para eu entrar nessa guerra? Tu vais comigo? Tu me entregarás esses adversários? Por que isso é importante? Por que é importante a gente perguntar isso para Deus? Gente, não é toda guerra que nos compete. Existem situações em que Deus está tratando pessoas e não é para que a gente se envolva naquilo. Existem guerras que a gente às vezes entra em batalhas que não nos pertencem, que não nos competem. Às vezes a gente traz para a gente pesos que não são nossos, correto? Como a gente pode saber? Eu já vi Deus através de um profeta. Uma pessoa foi procurar um profeta, eu estava presente. E eu vi quando ela foi pedir oração pela filha e Deus mostrou o profeta que não era para orar. E ele disse, eu não vou colocar a mão nisso. A senhora volte e vai se consertar com o seu pastor. A situação que aquela mulher estava vivendo era um tratamento específico de Deus com o pecado na vida dela. E ele não tomou para si. Paulo disse para a gente não participar de pecados alheios. João disse que existem pecados que a gente não deve orar. Então, como que a gente vai saber? Correto? Como eu vou saber? Eu preciso perguntar para Deus. É para eu me envolver nesse problema? É para eu entrar nessa guerra? O Senhor quer que essa guerra me compete? Só vamos saber disso através da oração. Davi fez essa pergunta para Deus, ok? Essa é a primeira verdade. Agora,
A segunda verdade que eu aprendi é que Davi pergunta para Deus, depois de obter vitória na primeira batalha contra o mesmo inimigo. Por que isso é importante? Porque o que Davi está me ensinando aqui? A gente precisa adotar uma prática de contínua oração a Deus, porque senão a gente desenvolve um senso de autoconfiança em virtude de batalhas já vencidas. Isso é muito comum acontecer. Isso é muito perigoso acontecer. Foi isso que aconteceu com aqueles homens lá que Josué, o exército de Josué, eles venceram a cidade de Jericó e desenvolveram um senso de autoconfiança. Quando chegou a hora de ir para Ai, eles disseram, não precisamos de tanta gente, não precisamos de tantos homens no exército, 3.000 pessoas bastam. Eles adotaram uma autoconfiança e foram e perderam. Havia um problema a ser tratado. Se eles tivessem consultado a Deus antes de ir, provavelmente o problema seria detectado e não haveria uma derrota. Entende? Então, todos nós corremos o risco de cair no pecado do orgulho. Alguém já disse que o nosso sucesso é o pior, o nosso último sucesso é o pior inimigo do próximo. Davi, ele obteve vitória, ele podia achar e pensar, é o mesmo inimigo, eu já venci, eu não preciso orar de novo. Não. Ele venceu a primeira vez, ele reconhece que precisa consultar a Deus a segunda vez. Então, isso ele está aqui dizendo pra gente, eu não confio em mim mesmo. Eu dependo continuamente de que Deus esteja comigo em cada uma das guerras que eu enfrentar. Que Deus te abençoe, que você desenvolva esse senso de contínua dependência de Deus na sua vida. Amém?